estava dizendo que desde terça-feira eu comecei a orar para o Senhor plantar uma palavra no meu coração para pregar nesta noite à igreja. E hoje, quando amanheceu o dia, eu acordei e coloquei o meu joelho no chão, assim que saí da cama. Já nós crentes tem esse hábito, né? Já sai da cama, não é para botar o pé, é para botar o joelho no chão, né? Não sei, acredito que os irmãos também têm esse hábito, né? Já sai ajoelhando da cama, né? E quando eu toquei o joelho no chão, Deus me deu a palavra para ministrar nesta noite de Santa Ceia. Eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, tá, irmãos? A palavra que Deus me deu na hora que eu me ajoelhei para orar. Exatamente no momento que eu ajoelhei, a palavra veio do céu e eu vou compartilhar com os irmãos agora em nome do Senhor Jesus. Como disse aqui o irmão José na sua oração, né? Nós, pregadores da palavra, somos somente instrumento. Somente instrumento. E você creia no resultado da sua oração. Porque todas as vezes, né, que a gente vai ouvir uma pregação, a gente ora. A gente ora. Para quê? Para Deus falar conosco, é ou não é? Então, se a gente ora, na hora que a gente vai ouvir a palavra, para Deus falar conosco, mas quem vai pregar é o pastor Fernando, não quero saber da pregação dele não. Ué. Então, que oração é essa, né? Que oração é essa? Ora para ouvir Deus falar, mas se não for um homem que te agrada, você não quer ouvir? Ou uma mulher? Nós não podemos ser assim, né, irmãos? Nós temos que crer que Jesus diz que até as pedras podem falar. E nós sabemos que Deus tem poder para isso. Nós não cremos que Deus usou uma jumenta para falar? Que Deus falou através de uma jumenta? Então creia, né? Sempre nisso. Creia que Deus não despede ninguém vazio. Aprenda isso, irmãos. Nunca olhe para o homem, olhe para a graça de Deus, para o amor de Deus pela sua vida. Você que vem à casa de Deus, buscar de Deus uma palavra para o seu coração, creia que Deus sempre tem essa palavra para o teu coração. E a palavra que eu vou ministrar agora foi fruto de oração, fruto de colocar o meu joelho no chão para receber de Deus essa palavra. Mateus capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças. No capítulo 5, nós encontramos o início do Sermão da Montanha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai terminar lá no capítulo 7. Todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 de Mateus, nós encontramos o Sermão da Montanha. Mas eu vou ler apenas os versículos que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Então eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, amém? Versículo 1 até o 9. Quem tiver sem Bíblia, nós temos aqui, né, no telão, e a projeção está de acordo com a minha versão aqui, que é a corrigida fiel. Então, os irmãos podem permanecer sentados mesmo, acompanham aí a leitura, ouçam, porque é Jesus falando. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Só até aqui o versículo 9. Irmãos, voltando para o versículo 1, as Sagradas Escrituras nos diz: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Em primeiro lugar, vamos identificar aqui juntos, irmãos, quem é essa multidão e quem são os discípulos. São dois grupos diferentes. A multidão, pessoal, era composta de pessoas que ouviam falar dos milagres de Jesus. Essa multidão era gente que escutava alguém falar: olha, tem um homem lá de Nazaré, da Galileia, que ressuscita morto. Então muita gente ia atrás de Jesus por curiosidade. Outros, quando ouviam falar de Jesus, iam porque queriam algo dele, porque ouviam também que Jesus curava todo tipo de gente enferma, como está aí no final do capítulo 4, o versículo 24. Então essa multidão era composta de pessoas curiosas, de pessoas que queriam algo de Jesus, iam atrás dele, porque queriam pedir algo para ele, ou para algum parente ou algum amigo que estava doente, ou estava oprimido, ou estava endemoniado. E Jesus acolhia essas pessoas e atendia aos seus pedidos. Mas em meio a essa multidão tinha aqueles que também, que por inveja, estavam ali para hostilizar o Senhor, para fazer oposição a Jesus. E Jesus, vendo essa multidão, subiu a um monte. E esse monte aqui é lá na Galileia. E aí ele se assenta no monte e se aproxima dele os discípulos. Sai do meio da multidão os discípulos e se aproximam dele. E quem são os discípulos? São aqueles que ele escolheu, irmã Maria. Lembram de João 15,16? Não foste vós que me escolheste, mas eu, né, irmão José? O senhor já pregou nesse versículo, inclusive, não é? Eu lembro da mensagem. Mas eu vos escolhi, ele falando com os discípulos. Então, os discípulos é um grupo de pessoas escolhidas pelo Senhor. E aqui, nesse texto, nós vemos que os discípulos também são aqueles que buscam o Senhor, que se aproximam de Deus para ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Então eu e você, meus irmãos, se somos desse grupo aqui, chamado de discípulos, irmão Luiz, nós temos como característica não as mesmas da multidão que vai atrás de Jesus só porque quer alguma coisa dele, ou porque quer satisfazer a sua curiosidade, ou porque quer fazer algum mal para Jesus, quer persegui-lo. Não, nós não somos desses. Nós somos do grupo de pessoas que o Senhor nos escolheu e nós atendemos o seu chamado, a sua eleição, a sua escolha, e aceitamos para quê? Para que nós aceitamos Jesus? Para que nós aceitamos Jesus, meus irmãos, minhas irmãs? Para aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como é segui-lo.
para aprender, irmã Rosa, quais são os objetivos, os propósitos, os desígnios de Deus para a nossa vida. Então é ouvindo a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, que nós, discípulos, tomamos o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, do porquê Ele nos escolheu. E aqui, nesses versículos que nós lemos, e os irmãos ouviram, Jesus está falando de bem-aventurança. E o que significa bem-aventurado? Nós aprendemos há pouco tempo na escola dominical. O que significa bem-aventurado? Essa palavra ela poderia ser traduzida também para o português da seguinte maneira. É Macário no original, no grego. Macários está traduzido por bem-aventurado, por português. Mas também poderia ser traduzido, irmão Eduardo, por felizes. Ou uma exclamação, é a tradução mais real, mais próxima do grego. É muito felizes. Jesus está fazendo uma exclamação aqui. Ele não está dizendo que os discípulos são apenas felizes. Ele está dizendo muito felizes. Muito felizes. Aleluia. Quão grande é a felicidade? E ele vai dizer o que é realmente ser feliz espiritualmente. Qual é a verdadeira felicidade? E a maneira como Jesus encerra esse sermão da montanha, lá no final do capítulo 7, Jesus diz que o aprendizado do seu ensino é como uma construção. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica é como o construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, pessoal, nós discípulos sabemos como uma construção é feita, não é, irmão Antônio? Cava um buraco na terra, faz o alicerce, depois vem os tijolos, põe a cobertura, o teto, a laje, o telhado, depois reboca tudo, pinta. Né, irmão Luiz? Então, tem etapas. Tem etapas para que a construção seja edificada. Então, o discípulo, para ele ser feliz, tem etapas, tem algo que ele tem que acrescentar na sua vida. É como uma construção. Se a gente quer acabar com uma construção, a gente tem que cumprir as etapas da obra. Então, se a gente realmente quer ser feliz, a gente tem que colocar em prática os ensinos do Evangelho. O mundo, irmãos, traduz felicidade, que a felicidade é possível, através do ter. É ou não é? Se você ter fama, ter sucesso na sua carreira profissional, se você ter dinheiro, se você ter muitos bens, muitas propriedades, se você ter muito, você vai conquistar coisas materiais e aí você vai ser feliz. É assim que o mundo diz como é possível ser feliz. E é por isso que no mundo muita gente mata, rouba, sequestra, quer levar vantagem em tudo, passa por cima dos outros para adquirir a posse de algo para chegar a ser feliz. Mas nós sabemos, irmãos, que isso não resulta em felicidade. A maneira como o mundo diz que é possível a felicidade, isso não traz. Isso não faz ninguém ser feliz. Então, para o mundo,
Ser feliz é você ter. Para pessoas religiosas, somente religiosas, não estou falando aqui de gente convertida ao Evangelho, é fazer. Então você faz os rituais da tua religião, você cumpre os costumes da tua religião, aí você vai alcançar a bem-aventurança. Mas segundo o Evangelho, segundo as palavras de Jesus, que nós lemos na nossa Bíblia, felicidade não tem absolutamente nada a ver com ter e com fazer, irmão José Aparecido. E com que tem a ver a felicidade? Como é possível a gente ser verdadeiramente felizes durante a nossa vida? Aleluia! Sendo felicidade para Jesus, irmã Raquel, é ser. Ser o quê? Ser o quê? Ser manso, ser limpo de coração, ser misericordioso, ser pacífico. Aleluia! E é sobre isso que eu vou falar rapidamente, por causa da nossa hora, para que os irmãos possam entender a receita de Jesus para a felicidade. Bem-aventurado os pobres de espírito, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito aí no mundo é uma coisa ruim, não é? Quando alguém diz aí no mundo que fulano é pobre de espírito, está caracterizando a pessoa com alguma coisa ruim que ela tem. Mas, irmão, nós não podemos viver conforme o conselho do ímpio. Nós não podemos viver baseando a nossa vida conforme os ensinos do mundo. Então, para os mundanos, chamar uma pessoa, considerar uma pessoa, designar uma pessoa como pobre de espírito, é que ela é uma pessoa mentirosa, uma pessoa fraca, uma pessoa débil. Mas para o Evangelho, pessoal, pobre de espírito, em outras traduções da Bíblia, é sinônimo de humilde. É humilde. É o contrário daquilo que era os crentes da igreja de Laodiceia. Os crentes da igreja de Laodiceia se achavam ricos, diziam que não tinham falta de nada. Ou seja, eles eram autossuficientes. Eles se achavam autossuficientes. E para quem se acha autossuficiente, Jesus diz lá, falando com a igreja de Laodiceia: vocês são pobres, vocês são desgraçados, vocês são cegos, vocês são nus. Aleluia! Eles tinham riqueza material, mas para Jesus eles eram pobres. Pobre no sentido de negatividade. Porque a pobreza aqui que Jesus está se referindo, bem-aventurados pobres, não é a pobreza material. Pobre em espírito são aquelas pessoas que têm a consciência de que sem Deus ela não é nada, que ela é totalmente, plenamente, absolutamente dependente de Deus para tudo. Irmãos, eu não consigo começar um dia de vida sem entregar o meu dia na mão de Deus. Sabe, eu não sou louco a esse tempo de acordar e sair, sabe, cuidando das coisas, fazendo algo, sem em primeiro lugar, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Livra os meus pés das ciladas do inimigo, do laço do passarinheiro, me guarda, porque eu sou teu. Eu sou teu, minha vida está nas tuas mãos. Aleluia. Porque eu sei que se Deus não for na minha vida, o diabo já tinha me destruído há muito tempo. Aleluia. Aleluia. Então esse é o humilde. Reconhece que ele sem Deus não é nada.
E quem é pobre em espírito, Jesus diz, deles é o reino dos céus. Não é dos autossuficientes, dos arrogantes, daqueles que acham que não precisam de ninguém nem de Deus para nada. 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que choro é esse aqui que Jesus quis se referir? Né? O choro de um luto, o choro de um machucado, de uma perda? Não. Que choro é esse aqui? É o choro do arrependimento. É o choro quando a pessoa reconhece que pecou e vai chorar arrependido na presença de Deus e implorar o perdão de Deus pelo perdão do seu pecado. Quem chora assim na presença de Deus vai ser consolado, porque vai receber perdão, graça, restauração, renovo, aleluia, aleluia, da parte de Deus. Só quem chora, aleluia, arrependido totalmente dos seus pecados, é consolado na sua alma, no seu espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? É aquele que não quer briga com ninguém. É uma pessoa que não é de briga, que não ataca ninguém, que não persegue ninguém, que prefere dar ao outro lado do que reagir uma agressão. Quem são os mansos, pessoal? São aqueles que preferem caminhar outra milha do que brigar com quem está lhe obrigando a fazer algo. Bem-aventurados os mansos. Aleluia. Discípulo de Jesus é feliz, porque não vive provocando ninguém, aborrecendo ninguém, molestando a vida de ninguém. E quando você não molesta ninguém, não aborrece ninguém, quem é que vai brigar contigo? Só os endemoniados. Aleluia. Mas aí você tem Jesus do teu lado, tem o poder de Deus na tua vida, expulsa o demônio da pessoa. Mas gente boa, gente que não é endemoniada, gente que tem o juízo perfeito, jamais vai brigar com quem não briga. Aleluia. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a promessa da terra, de habitar na terra, aleluia, porque mesmo quando a terra for purificada com fogo no fim dos tempos, a terra não vai ser aniquilada, ela vai permanecer. Vai ser queimada as obras dos homens, mas a terra vai permanecer. E aí o mundo vai continuar, como Deus criou lá no início, em Gênesis, mas sem o pecado. Então os mansos é quem vai continuar vivendo eternamente aqui nessa terra. Porque quem é de briga, quem é valentão, brigão, né, gosta de provocação, esses vai arder no fogo do inferno e depois de um tempo vai ser exterminado até do inferno. Aleluia. Então a promessa da terra é para os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quer dizer, Jesus diz que feliz é quem quer as coisas de maneira certa, corretas. Bem-aventurado que tem fome. Quer dizer, assim como a gente sabe que o alimento, a água, sacia nossas necessidades, mata a nossa fome, mata a nossa sede, quando a gente quer as coisas certas, né? Que as coisas sejam corretas, para nós e para o próximo, nós vamos ser fartos de justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, são pessoas que se condói. Os discípulos são aqueles que se condói com a dor do outro, que são solidários. São solidários. E a gente vive num mundo, irmão, que as pessoas têm mais solidariedade, às vezes até com animal, do que com gente. É ou não é? É ou não é?
Aleluia. Então, bem-aventurados misericordiosos. Os discípulos são aqueles que, quando vê alguém chorando, sofrendo, chora com ele, sente a dor dele, e não só isso, mas tenta ajudar a aliviar o sofrimento de quem está sofrendo. Lembram da parábola do bom samaritano? Jesus diz: quem foi o próximo? E a resposta qual foi? Aquele que usou de misericórdia com o moribundo, com o que estava caído, machucado, na beira do caminho. Então, misericordioso é isso, sabe? É não se alegrar com quem está se dando mal na vida. Como diz Provérbios, se você vê alguém dando uma topada, não ria, não zombe. Lembram de Noé, que ficou pelado na tenda? Um dos filhos fez zombaria quando viu o pai pelado, mas outros dois foi lá, descosta, e cobriram o pai, para o pai não passar mais vergonha, para o outro não zombar mais do pai. Então, o misericordioso é isso: quando vê o outro em desgraça, procura aliviar a desgraça da vida do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E quem é misericordioso terá sempre a misericórdia de Deus. O que diz o final do Salmo 23? O que diz o final do Salmo 23, igreja? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Vai ser alcançado por misericórdia. Quem sente a dor do outro, quem chora com quem chora, aleluia, tenha a misericórdia de Deus na sua vida. Glória a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Irmãos, eu nunca vi, irmão, uma pessoa de mente suja ser feliz. Sabe? A pessoa com a mente impura não tem como ser feliz. Pessoa que só pensa sacanagem, safadeza, só pensa em puxar o tapete do outro, em fazer mal para alguém. Essas pessoas jamais vão ter a mínima chance de serem felizes. Jamais! Porque a Bíblia está falando felizes, bem-aventurados ou muito felizes os limpos de coração. Aqueles que não têm sujeira no seu coração. Não tem nada manchando o seu coração. E só os limpos de coração, diz o Senhor Jesus, verão a Deus. Verão a Deus. Aleluia. Então, irmãos, amado e querido, se a gente quer ter visão de Deus, se a gente quer contemplar a glória de Deus, se a gente quer caminhar aqui na presença do Senhor, aleluia, temos que fazer, aleluia, aleluia, a nossa vida existir com um coração limpo, um coração puro. Lembram que eu contei uma vez eu já contei algo? Não precisa dizer para ninguém que é filho de Deus se você é da paz. Por quê? Porque está escrito que vai ser chamado filho de Deus. Quer dizer, todo mundo à sua volta vai dizer, aquele ali é filho de Deus. Aquele ali odeia contenda. Aquele ali odeia briga. Aquele ali odeia guerra. Aquele ali é da paz. Vamos chamar ele porque ele vai ter uma palavra de reconciliação para a gente. Vamos chamar ele porque ele vai ter uma palavra de paz para os nossos ânimos. Aleluia. Vai ser chamado, aleluia, filho de Deus. Filho de Deus. Amém, pessoal? São palavras de Jesus, que Jesus ensinou aos seus discípulos e está ensinando a nós nesta noite. Que Deus continue falando ao meu, ao seu coração através do Evangelho. E vamos então, pessoal, celebrar a nossa ceia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos ler então as sagradas letras que nos instrui a celebrar a ceia do Senhor. Como eu falei no começo, os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, eles participavam do partido pão.
aleluia, com alegria, com adoração. Que esse seja o meu espírito e o teu espírito aqui nesta noite, de participar do corpo e do sangue de Jesus, do partir do pão com alegria. Amém, igreja? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha a gente concordar com a palavra de Deus, a gente não resistir ao Espírito Santo. Isso é bênção para a nossa vida. Felizes, felizes, nós somos felizes. Aleluia, aleluia. Não feliz igual ao mundo, porque o mundo não sabe o que é verdadeira felicidade, mas felizes conforme o Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Amém. Aleluia. Então, nós vamos dar graça. Oremos. Pai, estamos aqui na Tua presença, neste culto de Santa Ceia. Temos sido ministrados pela Tua palavra, a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, a palavra da Tua graça, a palavra que nos revela, meu Deus, a verdadeira felicidade. E queremos ser, Pai, pobres em espírito. Queremos chorar com os que choram, para ter o Teu consolo, do Divino Consolador. Queremos ser mansos. Queremos ter fome, sede de justiça. Queremos ser misericordiosos, Senhor. Queremos ser puros de coração. Queremos, Pai, ser pacíficos, propagar a paz. Ajuda-nos, Senhor. E se em algum momento da caminhada temos nos desviado destes Teus santos ensinamentos, nos perdoa, Senhor, e traga-nos de volta para o caminho santo. E nos dê graça para que jamais venhamos, Senhor, nos desviar dos ensinos da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Aqui está agora, Pai, este pão, mas que através da oração da Tua igreja passará a representar o Teu corpo, que foi ferido, moído, transpassado na cruz em nosso lugar. Oh, meu Deus, nós Te damos de graça, não somente por este pão, que representa o Teu corpo, mas por todos os benefícios da Tua salvação para conosco. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu vou passar uma água com sabão na mão, tá, irmãos, para partir o pão. E havendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Amém. Enquanto os obreiros concluem aqui o partir do pão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar. Irmã Ângela, vem aqui cantar uma estrofe do hino 301, irmã Ângela, por favor. Aleluia. Uma estrofe e o coro, por favor. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Enquanto o pão vai sendo servido, pessoal, eu já quero dar graça pelo cálice. Vou ler aqui novamente 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós vamos dar graça pelo cálice, mas não como o pão não, tá? Espera, amém, mais um pouquinho aí. Aleluia, glória a Deus. Vou convidar o evangelista Eduardo para vir fazer essa oração de graça pelo cálice. Amém. Oramos. Querido Deus, querido Pai, aqui, Senhor, está o cálice, ó Deus, e agora representa o sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Nós queremos agradecer por esta grande dádiva que o Senhor tem nos concedido, Senhor, nesta noite, de participar, Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Amém. Ficou algum dos irmãos ou das irmãs sem receber? Ângela. Amém. Glória a Deus. Estava aqui louvando o Senhor. Na hora que eu estava ali sentado e estava já para vir para cá para pegar o microfone, me veio o pensamento: vamos trocar o cálice? Mas nós estamos em isolamento, né? Amém. Glória a Deus. Vamos esperar acabar o isolamento, a quarentena, para fazer aquele hábito gostoso de trocar o cálice e dizer uma palavra de amor fraternal aos irmãos, às irmãs. Aleluia. Glória a Deus. Então, todos já receberam, né? Os irmãos podem cear a ceia do Senhor. Irmão, vamos agradecer a Deus esse privilégio de termos participado da ceia do Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero convidar o nosso amado presbítero Luiz de Oliveira para vir fazer essa oração e agradecer ao Senhor o privilégio que o Senhor nos deu de participar da ceia. Vamos ficar em pé, vamos agradecer pela ceia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos agradecer então a Deus por esse momento. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, diante de Ti, Senhor, colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, aqui mais uma vez, para agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por aqui, Senhor, dado, Senhor, por poder dar essa oportunidade, Senhor, a cada um de nós, meu Deus e meu Pai, podendo participar do Teu sangue, do Teu corpo, Senhor, nesta noite, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Isso que pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Agora, irmãos, eu vou voltar o microfone para o dirigente do nosso culto de hoje, de sexta-feira, nosso irmão José Aparecido, né, nosso evangelista. Pode vir para fazer o término, as considerações.